Vamos falar sobre a extradição. A gente juntou o inciso 51 e 52 para facilitar o nosso entendimento aqui. A gente omitiu uma palavrinha aqui, né? Aqui a gente fala do caso do brasileiro. O brasileiro, ele será extraditado? E aí, o que vocês acham? Aqui fala que nenhum brasileiro será extraditado. Como assim? O que a gente está falando aqui, gente? A gente está falando sobre extradição. O que é extradição? É quando uma pessoa cometeu um crime em outro país, por exemplo, e ele está no Brasil. Esse país fala assim, aqui, ó, manda esse cidadão para mim. O Brasil pode extraditar ele ou não. Eu não sei em que ano você está vendo isso aqui, mas a gente teve o caso do Robinho há pouco tempo, né? Ele cometeu um crime lá fora e está dentro do nosso país. Em hipótese nenhuma, o Brasil vai estar extraditando o Robinho. Por quê? Ele é um brasileiro nato. Aqui fala o seguinte, ó, para a gente entender essa esquemática assim. Nenhum brasileiro será extraditado. Ou seja, em regra, o brasileiro não é extraditado. Salvo, ou seja, exceção, o naturalizado. Então, o naturalizado tem casos que ele pode ser extraditado. Mas, se não é naturalizado, ele é o quê? Ele é nato. E o nato não pode ser naturalizado em hipótese nenhuma. Nunca naturalizado. O nato vai ser extraditado. Então, naturalizado pode, professor? Sim, ele pode. Ele pode em dois casos. No crime comum e no crime... um crime comum que for antes da naturalização ou o tráfico de drogas ou entorpecentes a qualquer tempo. Tanto antes como depois. Beleza? E o estrangeiro? O estrangeiro, em regra, ele vai sim ser extraditado. Cada mãe que cuida do seu filho. Ou seja, o brasileiro, a gente, em regra, cuida dele. A gente não extradita o nato, a gente extradita o naturalizado, em regra, não. Mas tem dois casos que pode extraditar, que é o crime comum antes da naturalização e o tráfico de droga antes ou depois. E o estrangeiro, em regra, sempre extradita. Porém, se for caso de crime político de opinião, a gente não vai extraditar. Beleza? Deixei o mapa mental para facilitar para vocês aqui. Nenhum brasileiro será extraditado, salvo naturalizado em caso de... Aí você vai ter que completar aqui, ó. A gente viu o quê? Caso de crime comum antes da naturalização e pode ser extraditado. Não será concedida extradição de estrangeiro por crime político e de opinião, né? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, né? Nenhum brasileiro será extraditado, salvo o naturalizado, em caso de crime comum praticado antes da naturalização ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes. Agora um casinho para a gente quebrar os miolos aí. Vamos lá. Fala o seguinte: a polícia foi acionada para atender o chamado suspeito de ocorrência de tráfico de entorpecentes no interior de determinada sociedade de economia mista federal. Ao chegar no local, os policiais verificaram que um dos traficantes era um brasileiro naturalizado. Considerando a situação hipotética, julguem o item subsecutivo. O traficante naturalizado brasileiro não poderá ser extraditado porque o crime foi praticado depois da naturalização. A gente viu que não, né? Quando que ele pode ser extraditado? Quando o crime for antes da naturalização. No caso de crime comum. Só que aqui é o que? É sobre tráfico de droga. O tráfico de droga pode ser tanto antes como depois. Brasileiros natos em nenhuma hipótese poderão ser extraditados? Certo ou errado? Certo, né? Nato, nunca. Quais os dois casos de extradição do brasileiro naturalizado? A gente viu que é por crime comum, que tem que ser antes da naturalização, e tráfico de drogas, antes ou depois. O estrangeiro pode ser extraditado por crime político de opinião? Não, né? Ele pode ser extraditado salvo crime político ou de opinião.